A leitura hoje é capítulo 1 de Tiago, versículo 13 ao 16. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e ao pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Vamos manter as Bíblias abertas para o texto que nós lemos de Tiago, onde nós vamos tirar o tema de hoje a partir do último versículo, no versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. E esse é o tema da mensagem de hoje. Não erreis, meus irmãos. A palavra erreis que Tiago usa é uma palavra interessante. No grego é a palavra planao, e o que essa palavra erreis significa não é de cometer um erro, apesar que é isso que está dizendo, mas a palavra literalmente significa não seja enganado, não seja desviado, não seja seduzido, não seja tirado do caminho, ou seja, errar. Mas a palavra erreis aí quer dizer isso. Não sejam enganados, não sejam seduzidos, não sejam tirados, desviados do caminho que Deus tem. E esse erro, está ligado ao pecado. O pecado, ele tem a capacidade de enganar, de desviar, de nos causar e nos levar a errar. Na vida de quem é salvo, na vida do crente, na vida de quem não é crente, do perdido, na vida de quem não é crente, o pecado, ele condena, ele traz condenação. João 3,19 diz: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque eles pecam. Porque o homem peca, quando eu falo o homem, me refiro ao ser humano de modo geral. O ser humano, ele peca, e por causa desse pecado, e quanto maior o pecado, então ele mais odeia a luz, ele rejeita a luz, ele ama as trevas. E mais tarde, Jesus nos explica que o motivo que nós, como humanidade, nós odiamos a luz, é porque a luz vai iluminar, vai revelar, vai apontar, vai nos convencer do nosso pecado. Então nós vamos para as trevas, para o oculto, para a gente não enxergar e ficarmos cobertos pelas trevas. Mas na vida do perdido, o pecado condena. Na vida, porém, do salvo, o pecado não condena. Porque o salvo não está debaixo de condenação. O pecado foi salvo, remido, o seu nome foi escrito no livro da vida, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para o crente, o pecado não condena. Para o crente, o pecado não pode, eu vou inventar uma palavra, ele não pode dessalvar o crente. Quem é crente é salvo, é vida eterna, é um presente. Então, pecado nenhum vai tirar a salvação do crente, mas o pecado pode causar o crente a errar, como nós lemos aqui, não erreis. O pecado pode causar o crente a, como é a palavra literal, não ser. O pecado causa o crente a ser enganado, desviado, seduzido, tirado do caminho da vontade de Deus, mas não tirar a sua salvação. Porque a salvação não pode ser tirada, porque é um dom gratuito e é pela graça de Deus. Titus 3, versículo 5, deixa isso bem claro, onde falando sobre a salvação em Jesus, que diz: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja bem, não é as nossas obras de justiça que nos salvou, não é nada que nós fizemos que nos salva, mas é pela misericórdia e pela graça de Deus que foi refletida na obra de Cristo na cruz.
Romanos 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras. Nenhum ser humano, essa palavra carne está se referindo à humanidade. O ser humano não vai ser justificado pelas obras. Não são as obras que nos salvam. Romanos 11, versículo 6. Onde Paulo aqui compara a questão da graça e a questão da obra. Muitos judeus, conhecendo o evangelho, ficavam confusos. E ele esclarece, falando sobre salvação. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então fica assim, ou é graça ou é obra. Não é um pouquinho de cada. Ou é tudo graça ou é tudo obra. E fica bem claro que não é obra. É tudo graça. É tudo pelo que Jesus fez na cruz. Nós sabemos, Efésios 2, 8 e 9, que nós somos salvos, como lá diz, sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, diz o versículo 9, não vem das obras. O quê? A salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então entenda, o pecado na vida do crente não vai afetar a sua salvação, mas vai afetar o caminho que Deus tem para ele andar. A vontade que Deus tem, o plano que Deus tem para a sua vida, isso pode ser afetado. E é justamente o que o Tiago escreve no versículo 16 do capítulo 1, onde ele diz, não erreis, irmãos. Não errem nisso, não sejam enganados, não sejam desviados, não sejam tirados do caminho de Deus. Esse erro nos afeta profundamente. Qual é esse erro, pastor? Se a gente lê, como lemos, os versículos anteriores, o 13, 14, o 15, o grande erro que devemos ter cuidado, o grande erro que nos afeta tão profundamente, é um erro ligado à tentação, à atração, à prisão e execução do pecado. Não erreis. Para não errar, existem 3 coisas que eu quero falar a partir do texto de hoje, que devemos não só saber, mas também vigiar. Saber e vigiar. A primeira coisa encontramos no versículo 14 de Tiago 1, que acabamos de ler. E a primeira coisa que temos que entender, a primeira coisa que temos que não errar, não nos enganarmos, não deixarmos sermos levados. O primeiro perigo é que o pecado atrai. O pecado atrai. Nós lemos aqui, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Veja bem, quando atraído. Por quê? Porque o pecado atrai. O pecado atrai. O pecado atrai o perdido e o pecado atrai o salvo. Se o pecado não atraísse, não tivesse uma atração, ninguém pecava. Nem o salvo e nem o perdido. Por isso que os homens amam mais as trevas do que a luz. Para que eles possam pecar em oculto, digamos assim. Mas o pecado, se ele não fosse tão atraente, se o pecado, e me refiro a todo qualquer pecado, se o pecado não prometesse, não projetasse alguma vantagem, algum benefício, mesmo que ilusório, ninguém pecava. Se o salário do pecado fosse pago imediatamente e à vista, a história era outra. Mas a verdade é que se você pecar agora, você não vai receber o fruto do pecado daqui a 1 minuto, 5 minutos ou um dia. Pode ser que sim, mas ele não vem tão rápido. Pode ser que demore. Talvez demore muito, talvez demore pouco, pode demorar horas, dias, semanas, meses, anos, talvez décadas. Mas ele vem. O salário do pecado é a morte, espiritualmente, fisicamente, moralmente, financeiramente, em termos de saúde, seus relacionamentos, seu casamento, suas amizades, sua carreira. Mas o salário do pecado sempre é pago. Sempre é pago. Só aquele
que já provou o amargor do resultado do pecado, aquele que foi escaldado e ferido, marcado pelo pecado, o teme e o evita e luta contra ele. Todos nós pecamos, é verdade, mas alguns de nós já recebemos parte do pagamento daquele pecado. Muitos de nós já recebemos parte do salário do pecado. E quando nós recebemos esse salário amargo do pecado, salvos, nós devemos ter a sabedoria de aprender com os nossos erros. Porque o perdido não tem como aprender com os erros do pecado, porque o Espírito não tem, o perdido não tem o Espírito Santo de Deus, aquele que nos leva a toda a verdade e nos guia à justiça. Então nós, como salvos, nós que temos o Espírito Santo habitando e nos guiando, nós podemos e temos condições de aprender com os nossos pecados. O perdido não. O perdido está perdido literalmente no pecado, no lamaçal do pecado. Sem ter uma visão, sem ter um entendimento, sem ter sabedoria, sem ter direção, porque não tem salvação, não tem o Espírito Santo. Mas se você é salvo, com certeza você já provou o amargor do pecado. Talvez não tanto quanto outros, talvez ainda não. Mas sempre há um preço a ser pago. E o problema de quando nós somos avisados, o erro de quando nós somos avisados, não erreis, irmãos, é achar que o pecado é normal. É acreditar que o pecado é algo natural, proveitoso, que é algo vantajoso, que é algo que simplesmente é uma questão de... São os sinais do tempo, é algo cultural. Não. A Bíblia fala que o meu Deus não muda, a Bíblia fala que sua palavra não muda. Então, tentar normalizar o pecado, porque nos dias de hoje, não interessa os dias de hoje, o mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus hoje. O mesmo Deus de Jacó é nosso Deus hoje. Ele agia diferente porque ele agia com a nação de Israel. Deus não mais age com a nação de Israel. A igreja não é Israel. Muita gente fica confuso, acha que a igreja hoje é o Israel. Não é, Israel é Israel. Israel é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se você não é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, você não é Israel, simples. Nós somos gentios. Nós somos a igreja de Cristo, que está sendo formada para o grande dia, quando será arrebatada e levada, e a gloriosa igreja do Cordeiro será formada nos céus, para sempre está com o Senhor. Mas Deus não mais trabalha com Israel. Vai voltar a trabalhar. Quando? Justamente quando a igreja for tirada da terra, Deus vai mais uma vez voltar a usar Israel como seus agentes. Por isso que os 144 profetas que lemos em Apocalipse são justamente, e lá explica, são 144 mil judeus, homens, virgens, que vão pregar o evangelho através do mundo. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Quando? Quando a igreja, que hoje é responsabilizada em levar o evangelho para o mundo, que hoje é um instrumento de Deus na terra, quando esse instrumento for tirado, Deus aí vai mudar mais uma vez e voltar a usar a nação e o povo de Israel. Mas o que não muda é a sua lei moral. O seu modo de interagir pode ter mudado, mas a sua lei, a moralidade, a ética, o certo e o errado, isso não muda. Não foi suspenso, anulado. Cristo mesmo disse, eu não vim para anular nada. Eu vim para cumprir. E cumprir, ele o fez na cruz. Não é natural, não é proveitoso. O pecado nunca traz vantagem. É fácil errar porque ele engana, o pecado engana. Que é justamente o significado da palavra não erreis. A palavra não erreis, a palavra planar significa não seja enganado. Porque o pecado ele engana. O pecado ele atrai. Ele atrai. E o erro é achar que o pecado é vantajoso, ele nunca é. O pecado atrai, mas se projeta como sendo inocente,
inócuo. Todo mundo aqui sabe, não, se eu sair daqui e matar, assassinar alguém por pura maldade, é pecado. Claro. Todo mundo sabe que sair por aqui e cometer adultério é pecado. Sabe, claro, total, isso é óbvio. Sair daqui e assaltar um banco é pecado. Claro que é pecado. Mas existem pecados que são mais sutis. E é aí que o crente erra. Aí que vem o não erreis, irmãos, porque o pecado, ele atrai. E para atrair, ele precisa se mostrar, de algum modo, inofensivo. Para enganar o crente, é um pecado que se vai mostrar como inofensivo. Ninguém aqui vai sair amanhã roubar um banco, roubar um carro, assaltar alguma vítima. Ninguém vai sair aqui amanhã e sair cometendo adultério, tocando fogo aqui. Ninguém vai fazer isso. Por quê? É muito na cara. O inimigo, a carne, nosso coração vai usar pecados mais aparentemente inocentes. Mas todo pecado gera a morte. Todo pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Tudo é pecado. A ofensa do pecado não está necessariamente no ato do pecado, mas está naquele a que o pecado ofende, que é um Deus santo e justo, e diz, não pequeis. Ofendemos aquele Deus que sacrificou o seu próprio filho para pagar a nossa dívida. É a Ele quem ofendemos. E cada pecado é como se fosse uma martelada a mais naquele corpo de Cristo cravado naquela cruz. E só porque a salvação é de graça, e ela é, não quer dizer que ela foi barata. Nós não pagamos o preço, mas não quer dizer que não houve preço. Houve preço. Jesus Cristo veio e morreu pelo nosso pecado. Sempre enxergue isso. Mas número um, o pecado atrai. O pecado também, ele apanha. Não apanhar de levar uma surra, mas apanhar de prender. Ele nos apanha, nos amarra. Olha o que fala o versículo seguinte. Aliás, o mesmo versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu falei que o pecado apanha. No dicionário, apanhado quer dizer pego, colhido, agarrado, capturado, apossado. O pecado se apossa. Como que ele se apossa? Através do engodo. O que é engodo? Segundo o dicionário, engodado quer dizer enganado, significa enganado com isca, atraído, iludido por falsas promessas. O pecado faz isso. O pecado vem e faz falsas promessas. A primeira promessa é a seguinte: vai ficar tudo como está, vai ficar tranquilão. Não vai ter nada, não vai acontecer nada. Ninguém viu. Não vai acontecer, vai ser bom, legal. Não esquente, não se preocupe. Esse é o primeiro engodo, essa é a primeira isca. Pode pecar, não tem problema. Aí você peca. Eu uso você plural. Alguém vai e peca. E pasmem, no outro dia, os seus dentes não caíram, ele não perdeu emprego, sua casa não pegou fogo, ele não pegou uma doença ruim, não perdeu seu emprego, o seu cachorro não fugiu, o seu gato não morreu. Falou, bem, eu pequei e não aconteceu nada. Não é que tem razão. Aí peca de novo. E nenhuma tragédia se sobrecai sobre sua vida. Aí aos poucos o pecado vai fazendo o quê? Te enlaçando, te capturando, te engodando, te aprisionando, te apanhando. E você se torna então um prisioneiro do pecado com as falsas promessas que ele traz. Com a segurança e os benefícios e a impunidade que você desfruta. Só que não. Porque nenhum pecado fica impune. Mais cedo ou mais tarde o preço vem. E na minha experiência,
no ministério. Quanto mais tempo demora para vir o resultado do pecado, maior é a consequência. Eu oro para que assim que alguém pecar, que venha o resultado, que venha o amargor. Para quê? Gato escaldado tem medo de água. Quando Deus, na sua paciência e misericórdia, segura a mão do julgamento sobre nosso pecado, muitas vezes aproveitamos aquilo para simplesmente nos permitirmos sermos mais e mais apanhados, enganados e aprisionados. O pecado atrai, o pecado apanha. Antes do pecado, sempre vem a tentação. Ninguém peca antes de primeiro ser tentado. E na tentação vem justamente a atração e vem o engano. A atração e o engano fazem parte da tentação. Ser atraído pelo pecado não é pecado. Ser apanhado pelo pecado só é pecado se o pecado for consumado. Quem ama Deus suporta a tentação, e quem suporta a tentação recebe galardão. É o que fala o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quem ama Deus, quer provar, mostrar, testar o seu amor, quem ama Deus, ele suporta a tentação. Ele é tentado, mas não peca. Ele suporta a tentação. Mas o pecado vai querer lhe apanhar, lhe capturar através da tentação. A tentação é a porta pela qual o pecado vai querer entrar na sua vida. Quem ama Deus sempre procura e toma a saída prometida que Deus provém a cada pessoa que é tentada. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. O que quer dizer isso? Todo mundo, o mundo inteiro tem tentação. Não existe tentação que é exclusiva para você. Ah, pastor, tem uma tentação. Ninguém mais no mundo tem essa tentação. Não. Qualquer tentação que eu e você já tivemos, inúmeras pessoas já tiveram antes de nós e inúmeras pessoas terão após de nós. Não existe uma tentação especial. Não tem. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, junto com a tentação, dará também o escape, a saída, para que possais o quê? Suportar. Para que possais suportar. Ou seja, que você atravesse a tentação sem cometer o pecado. Suportar. Não seja apanhado, preso pelo pecado. Ache e tome o escape que Deus dá. Ah, pastor, mas não tinha outro jeito. Tinha. Tinha. Como é que o senhor sabe? Deus está dizendo bem aqui, ó. Ele não permite uma tentação. Outra coisa, pastor, tentação, eu não tinha como suportar. Tinha. Deus fala. Deus é fiel. Está chamando Deus de infiel? Cuidado. Aqui está dizendo, Deus é fiel. Ele não vai deixar, ele não vai permitir uma tentação nos sobrevir que seja além daquilo que possamos suportar. E junto com a tentação, ele dá também um escape. Então, quando eu e você somos tentados, a tentação, saiba disso. Ali no meio, em algum lugar, tem um escape. O problema é que nós somos o quê? Atraídos. Nós somos enganados. Nós somos apanhados. E muitas vezes nós queremos nem saber de escape. Ficamos tão enfatuados e namorados e visados com aquela tentação que esquecemos que existe um escape.
que esquecemos que é uma promessa de vitória, esquecemos que Deus, que nos conhece mais do que nós mesmos, sabe e permite uma saída e permite uma tentação apenas ao ponto que nós possamos suportar. Então nunca diga, não teve jeito. Diga assim, eu fui fraco, eu fui falho, eu errei, eu fui enganado. Mas não diga que não havia saída e não diga que era mais do que você poderia suportar, porque isso é chamar Deus de infiel. E eu teria muito cuidado de atribuir a Deus algo que não cabe a Ele. Meu Deus é fiel. Quando eu e você pecamos, é uma escolha que nós tomamos. Porque nós fomos atraídos e engodados. Nós fomos capturados e apanhados pela tentação. Ignoramos o escape. Sequer muitas vezes buscamos o escape. E nos tornamos então presa, apanhados pelo pecado. Versículo 15. Pecado atrai, sim. Pecado apanha, sim. E o pecado assassina. O pecado mata. Eu uso assassina, a palavra assassinar, que uma coisa é matar, outra coisa é assassinar. São parecidos, mas são bem diferentes. Eu posso matar um animal para me alimentar dele. Eu não assassinei aquele animal. Há uma diferença. Houve um acidente e sem querer alguém veio a óbito. Aquilo não é assassinar. Mesmo sendo uma pessoa. Se for de fato um acidente. O que define a palavra assassinar? O dicionário explica. Destruir a vida de alguém, matar, exterminar, destruir, aniquilar. Mas o motivo sempre é ilícito. Você nunca, veja bem, você nunca fala o fulano assassinou o cicrano sem querer. O fulano assassinou o fulano por motivo... Não, sempre tem um motivo ilícito. Vingança, ódio, para roubar, furtar. Mas assassinar sempre tem causa errada. Causa maldosa. Pecado, ele atrai, ele apanha e ele assassina. Tentação, como eu disse, não é pecado. Jesus foi tentado, mas nunca pecou. Nós sabemos disso. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado. Pecou? Não. Não é pecado ser tentado. Não é pecado ser atraído. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote, que é Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Os 33 anos aproximados que Jesus passou na terra, ele foi tentado como nós. Ou seja, ele foi tentado todos os dias, de todas as formas que eu e você somos tentados. Não foi só naqueles 40 dias no deserto que o diabo tentou. Ali foi o diabo pessoalmente que teve a audácia de encarar o Messias e tentá-lo. Mas toda a sua vida, Jesus foi tentado. Por quê? Como nós. Ele foi tentado como nós. Da mesma forma e nas mesmas coisas. A grande diferença é que ele foi tentado sem pecado. Ele não pecou. Muitas vezes, quando tentados, nós suportamos a tentação, achamos e tomamos o escape e não pecamos. Outras vezes, se é a maioria ou a minoria, eu não posso dizer, mas outras vezes, nós somos tentados, atraídos e engodados, não tomamos o escape e nós pecamos. Quando nós pecamos, é quando existe a consumação da tentação.
Você lembra que José do Egito, na casa de Potifar, a esposa dele queria cometer adultério com ele, ele foi e segurou e tentou o seduzir e tentou levá-lo a cometer pecado. O que foi que ele fez? Fugiu, correu, saiu dali. Ele achou o escape. Ele achou o escape. Mas ele não pecou. Naquela ocasião, ele não pecou. Ele achou e tomou o escape que Deus promete. O pecado é então cometido, consumado. O pecado, ele ganha vida, ele nasce. Note comigo os termos gestatórios. Muito interessantes os termos referentes à gravidez e gestação. Fala sobre o pecado é concebido. Aí fala sobre dar à luz. No versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado nasce, ele é consumado, ele aparece, ele é cometido. E aí, pecamos. Mas até esse ponto, nós podemos e devemos, fazer como José do Egito, cair fora, escapar. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não foi alguns. Às vezes eu encontro pessoas equivocadas. Vou citar nomes, mas recentemente, não muito recente, mas tivemos um exemplo. Eu nunca pequei, dizia essa pessoa. Deixa eu ver se eu entendi você direito. Você nunca pecou na sua vida? Não. Engraçado, a Bíblia fala que todos pecaram. Mas eu nunca pequei. Ok. É o pecado do orgulho, nesse caso. Mas quando o pecado ganha vida, ele gera morte, como nós lemos aqui. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo pelo pecado. Por um só homem, quem? Adão. E a morte entrou no mundo, e a morte sempre entra em nossa vida. A morte, como eu expliquei, física, morte... Se você é salvo, você não vai morrer espiritualmente. Mas a morte, de alguma forma, vai entrar em nossa vida, quando ela ganha morte. Colossenses 3, versículo 5. O apóstolo Paulo nos instrui como agir em relação ao pecado. Colossenses 3, 5. Mortificai. Quer dizer isso? Mate. Mate. Acabe. Mortificai, pois, os vossos membros. Para matar os membros, não é na igreja. É os nossos membros no sentido do nosso corpo, a nossa carne, tá? A nossa velha natureza. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele explica qual é o que devemos mortificar nos nossos membros. Fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você quer ser um filho da desobediência? Então obedeça. O quê? Mortificai. Mortificai a carne. Não dê vazão, não dê espaço, não alimente a carne. Alimente o espírito. Você sabia que uma mesma tentação pode ter dois efeitos diferentes em dois crentes? Como? Um está mortificando os seus membros. Um está mortificando a sua carne. Um está lutando o pecado. O outro não. O outro não está mortificando nada. O outro está entristecendo o Espírito Santo. O outro está extinguindo o Espírito Santo. O outro não está lendo sua Bíblia. O outro não está vindo para a igreja. O outro não está servindo a Deus. A mesma tentação vem para ambos. Quem você acha vai suportar mais? Quem você acha vai achar o escape?
Quem você acha vai fazer como José do Egito e fugir, cair fora? Eu lhe garanto que é aquele que está mortificando os seus membros na terra. Que está alimentando e agradando o Espírito Santo de Deus. Aquele que está servindo a Deus, está vivendo na sua Bíblia, está fazendo o que é correto. É essa pessoa encarada com a mesma tentação que derruba o seu irmão ao lado, que não está fazendo nada disso. Mesma tentação, dois resultados. A diferença? Mortificai, pois, os vossos membros. Quando você alimenta a carne, dá vazão para a carne, dá espaço para a carne, você vai cair com a primeira tentaçãozinha que aparecer, ó. Basta um sopro. É o crente esperando para cair, é o crente esperando para errar. Não erreis, amados irmãos. Não brinque com o pecado. Não erre achando que ele não atrai. Ah, sabe o que é o seguinte? Esse pecado não me espanta. Esse pecado não me dá medo. Eu nunca vou consumir drogas. Eu nunca vou consumir bebida alcoólica. Eu nunca vou... Tá, certo. Esses pecados grandes. Eu não vou. Mas sabe como alguém sai daqui e chega no pecado grande? Através dos pecados pequenos. Como nós lemos, nós somos engodados pela nossa concupiscência. Aí damos o quê? Luz. Concebido da luz. Eu digo uma coisa, quando uma mulher, que a última vez que eu chequei, só mulher fica grávida, sabe? Mulher de verdade, me refiro. Uma mulher quando está grávida, ela dá luz no outro dia, na outra semana, no outro mês? Não, demoram 9 longos meses. O pecado é assim. Ele começa com um pecadinho. Ele começa com algo que não lhe assusta, não lhe dá medo. Você fala, besteira isso daí. Isso daí é inocente, besteira. E o diabo está assim, ó. Isso mesmo, besteira. Isso mesmo, tem nada a ver, nadinha, nadinha. Aí dali vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando você menos percebe, você está cometendo coisas que você nunca, na sua mais louca imaginação, pensaria que um dia cometeria. Vai se espantar pelas profundezas do pecado que você chegou. Não digo você pessoalmente, eu uso você como um todo, coletivo. E muitas vezes o crente é apanhado no fundo do poço e ele se pergunta, como eu cheguei aqui? Eu digo como? Aos poucos. Começou pouquinho. Você pega um grão de milho e coloca na terra. Aquele um grãozinho vai crescer, se for alimentado, adubado, aguado, protegido, como aquele pecadinho. Aquele pecado inocente, consequente, tem nada a ver, besteira, isso daí é bobagem. O que é bobagem? Tudo bem. Igual um grão. Bota aquele grão na terra, a chuva cai, o sol brilha, a terra adubada, ele vai crescer, aquele pé de milho vai dar quantas espigas de milho? Eu não sei, eu não entendo de milho. Mas digamos que um pé de milho dê 10 espigas de milho. E cada espiga de milho tem quantos milhos? Eu também não entendo de milho. Mas eu sei de uma coisa, aquele um grãozinho, agora são dezenas ou centenas. Tudo começou com o quê? Com um pequeno grão que não dá para nada. Pois é, o pecado é assim. O pecado é assim. Ele começa pequeno. Agora, se você vê um grãozinho e falar, se assustar, é o correto. Se assuste. Nunca seja enganado, não erreis de achar que pecado pequeno não é pecado. Ou achar que certos pecados pode, outros não pode. Nenhum pecado pode, porque todo pecado é um grão.
Aquele grão pode crescer e se tornar uma grande árvore. Eu usei milho, mas você pode aí usar maracujá, pode usar o que você quiser. Toda semente pode se tornar uma grande floresta que vai nos apanhar depois de haver nos enganado. Temos que mortificar. O pecado irá nos atrair. O pecado irá nos apanhar. E o pecado irá nos assassinar, vai nos destruir, se nós permitirmos. Se não lidarmos, se não tratarmos, se não mortificarmos o pecado, ele vai nos matar. Literalmente, mata ou morre. Ou a gente mortifica o pecado nos mortifica. Mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, mas sempre o pecado vai trazer morte e destruição. Versículo 16. Não erreis, amados irmãos.